Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Divinamente, porque nós queremos copiar Jesus na forma de pensar, nas emoções, e para esse quadro sempre comigo aqui, Dr. Johnny, beleza? E aí, meu amigo? Que alegria, mais um minha. Divinamente. E hoje nós queremos falar exatamente sobre como ter a mente de Cristo, né? Você vê nas Escrituras que nós temos a mente de Cristo, o que isso significa, como isso muda as nossas vidas. Queremos falar sobre maturidade emocional. Então vamos lá para o Divinamente de hoje. Meu amigo, nós vemos a Bíblia nos falando, afirmando para nós que nós temos a mente de Cristo, ok? Mas muitas vezes na prática não é isso que a gente observa. Sim. Mesmo aqueles que nasceram de novo, são convertidos em Cristo Jesus, como é que a gente poderia ter a mente de Cristo? Aquela maturidade emocional. Sim. Exato, Dô. E essa maturidade emocional é resultado de um processo, né? O problema é que a gente acha que o Evangelho vai fazer um transplante de mente. E o Evangelho não veio nos prometer um transplante, ele veio nos prometer transformação. Sim. E essa transformação é um processo. Então, quando a gente vê o texto de Romanos 12, né, dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos conforme a renovação do vosso entendimento. Então, esse processo, ele vai incluir algo que a gente não está mais treinado para vivenciar e experimentar, que é o sofrimento. E quando a gente olha o texto que vai nos dar esse entendimento que a gente vai refletir hoje, texto de Filipenses capítulo 2, em que Paulo vai dizer assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse texto de Filipenses capítulo 2, ele usa um termo ali, uma palavra original para sentimento, que por vezes é traduzida como atitude ou como modo de pensar, né? A palavra pronel ali é a palavra para mentalidade mesmo, para mente. Modo de pensar. Um modo de pensar, essa mentalidade de Cristo. E ele está dizendo que haja em vós essa mesma mentalidade de Cristo. Só que antes disso, antes de falar dessa mentalidade e depois de falar dessa mentalidade, ele dá um caminho, que é o caminho para a construção dessa mentalidade. Sabe que a carta aos Filipenses, ela está encharcada de um entendimento de uma maturidade emocional. Sim. Porque vai falar da alegria. E como C.S. Lewis disse, a alegria é assunto sério no céu. E você pensar num autor preso, Exato. Né, numa prisão terrível, estude sobre a prisão em que Paulo estava na carta aos Filipenses e falando pra galera lá fora estar alegre. Exatamente. E reiteradamente, repetidamente. E o que está entre um alegre-se no Senhor e outro alegre-se no Senhor e outra vez digo alegre-se no Senhor é o sofrimento. É o sofrimento. E aí, quando ele vai dizer lá no capítulo 2, ele começa o capítulo 2 dizendo 3 ingredientes. São 3 elementos que precisam ser misturados à nossa matéria-prima nesse processo de renovação, que é uma renovação diferente de um transplante, né? Porque a gente gosta de entender assim, Deus nos alcança, tira aquilo que é velho e aquilo que não presta e coloca aquilo que é novo e aí tá tudo resolvido. Acabou. Mas a diferença entre um transplante e uma transformação é que a transformação vai usar aquilo que você já tem. Sim. Vai usar aquilo que ficou. Porque nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente pega essa matéria-prima, Deus forma o homem perfeito. Sim. O pecado vem e deforma. E aí o Evangelho vem e transforma. Então, pegar essa forma velha, pegar isso que já tem e agora misturar no novo. E aí o texto de Filipenses capítulo 2 vai começar, e aí ele vai mostrar lá os 3 ingredientes. O primeiro deles, do capítulo 2, verso 1, é: há alguma consolação no nosso espírito? Há alguma consolação no espírito? E tá aí o primeiro ingrediente, consolação. Como assim? Como que a consolação desenvolve a mente de Cristo em nós? Porque a gente acha que o Evangelho vem prometer pra gente um anestésico. Sim. O que é um anestésico? Ele tira a sua dor. E o Evangelho não vem prometer um anestésico.
A promessa de Jesus não é e eu vou, mas deixarei com vocês um anestesista. Muito bom, muito bom. Ele diz, eu vou, mas eu deixarei um consolador. E o que o consolador faz? O consolador não tira a sua dor. O consolador, ele está ao seu lado, no meio dela. E a promessa não é eu vou dar uma lente para os seus olhos anti-lágrimas. Eu não vou bloquear os seus ductos lacrimais. Que a gente gostaria de um evangelho que nos tirasse a possibilidade das lágrimas. Sim. Que de alguma forma bloqueasse, nos blindasse. E olha, a partir de agora você não vai mais chorar. Mas o que a promessa do evangelho nos traz, no Apocalipse 21? Eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, ou seja, elas vão ser derramadas. E a promessa do evangelho é essa, é a promessa de um sofrimento que vai ser consolado. Por isso, a consolação. E aí a gente entende que dentro desse olhar para a alegria, Paulo está dizendo para a gente desenvolver uma alegria que não é a ausência de sofrimento. Okay. Que não tem nada a ver com a ausência de sofrimento. Você já deu o contexto aqui da carta. E para quem ele estava escrevendo, a ideia era um povo que estava também, além de ver o sofrimento de Paulo, experimentando sofrimentos também. E ele está se valendo de algo que Jesus ensinou. Porque olha o que Jesus disse, né? Nas bem-aventuranças. Mateus, ali no início das bem-aventuranças, Jesus dizendo assim, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado pode ser traduzido como feliz. Feliz, né? Felizes os que choram. Como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Ele coloca felicidade e choro, e esse choro não é um choro de alegria, não é um choro assim, você está chorando porque você está muito feliz. Não, é um choro de tristeza, tanto é que a continuidade do versículo é porque eles serão consolados. Então você só vai ser consolado porque você está triste. Então é como se Jesus estivesse dizendo, felizes os tristes, sim, porque eles serão consolados. Porque no entendimento bíblico de alegria, a alegria madura, e nós estamos falando de desenvolver maturidade emocional, maturidade de alegria não é ausência de sofrimento. Maturidade de alegria, e a alegria que a Bíblia vem nos trazer, é a certeza do consolo. Então, por que a gente está falando que a consolação é um pilar, uma coluna da maturidade emocional? Porque a gente tem que abraçar o sofrimento com a certeza do consolo. Interessante quando você olha para a crucificação, né? Existe uma referência lá dos guardas querendo dar para Jesus um anestésico. Né? Exato. Eles queriam dar vinho para ele, um anestésico. E ele rejeita, né? Exatamente. Ele fala não, como que dizer, não, eu vou abraçar esse sofrimento inteiro. Exato. Né? Exatamente. Mas na certeza da consolação. Exatamente. Então, a promessa é consolo. Okay. Então ele começa dizendo, tem consolação? Para você chegar nesse ponto da maturidade emocional, você vai ter que abraçar o sofrimento. O modo de pensar de Cristo Jesus começa com consolação, com essa certeza do consolo. E depois? Isso já diz pra gente que o sofrimento é inevitável. Segundo, há alguma comunhão? E aí ele vem trazer um remédio mais poderoso ainda do que o consolo, que é a comunhão. Porque a consolação é dizer, eu estou do seu lado. Tá. A comunhão é dizer, eu estou em você. Eu estou misturado. Nós somos um. E a comunhão, e a gente já falou sobre isso algumas outras vezes, a comunhão é esse ambiente de cura mais profunda até, porque ele alcança a integridade da alma, ele alcança a profundidade da alma. E não é à toa que quando Cristo nos chama para um relacionamento com Ele nos chama para uma comunhão vertical com Ele, mas para uma comunhão horizontal com a igreja. E é interessante que essa figura da comunhão, ela vai sendo associada à revelação de Deus, à revelação de Cristo em toda a Escritura. E aí é até interessante a gente pensar, porque na solitude, Cristo é sentido, mas na comunhão ele é revelado. Você vê lá no partir do pão, os olhos vertical, se abrem. Exato. Mas nesse horizontal revelado. Ele é revelado. E quando a gente entende que a comunhão é Deus se fazendo um conosco, é aquela figura da cruz, do ponto de Deus, Deus dando um ponto, como a gente
vendo aquele vídeo de feridas emocionais, Deus agora reunindo, se reconciliando, costurando a humanidade nele, mas agora nos costurando uns nos outros também. Então não dá para desenvolver essa maturidade emocional e a mente de Cristo sem desfrutar dessa comunhão, como Larry Crabb diz. Exato, a comunhão é esse lugar mais seguro da terra mesmo, a comunhão, a igreja como esse lugar de uma comunidade espiritual. E o terceiro, e ele vai dizer, e olha como é um caminho mesmo de progressão. A consolação te leva para a comunhão e há alguma compaixão. E aí, tá aí um termo, que eu vejo Deus trazendo a igreja para um nível de maturidade emocional. Se a gente olhar para a igreja como uma pessoa, como uma noiva para Cristo, que nasceu há 2000 anos atrás e que está amadurecendo para o casamento, para o encontro. Eu vejo a igreja fisicamente muito madura, crescendo, desenvolvendo, sendo relevante. Espiritualmente desenvolvida, desenvolvendo dons, crescendo em dons, em graça. E emocionalmente, se a gente for olhar para essa imagem de 3 naturezas, e a Bíblia é coerente com essa visão desse tricompartimento que é integral, mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, Paulo vai dizer que Deus os conserve santos no vosso espírito, alma e corpo. Sim. Então, nós temos sim essas 3 naturezas e a igreja espiritualmente amadureceu, e eu vejo uma igreja espiritualmente madura, eu vejo uma igreja fisicamente muito madura, e nesse último tempo, aguardando essa última estação, eu vejo Deus desenvolvendo a igreja emocionalmente, eu vejo a alma da igreja sendo amadurecida, Deus preparando a igreja emocionalmente para esses últimos anos que são encharcados de sofrimento. Uau. E faz muito sentido. E não me parece em vão, e isso é o que arde no meu espírito, esse avanço e esse crescimento das doenças emocionais no nosso tempo. Entendi. E Deus agora sensibilizando a igreja, e Deus trazendo esse assunto que nós estamos falando aqui para dentro das igrejas. E qual que é a ideia? E eu vejo um Deus que não se preocupa apenas com teologia, mas que grande parte dos milagres de Jesus tem uma palavrinha lá que movimenta Jesus. E ele sendo movido de íntima compaixão, ele foi lá e multiplicou os pães, ele foi lá e curou, ele levantou, e eu vejo Deus levando a igreja para esse lugar agora de maturidade. Maturidade vem da consolação de quem aceita o sofrimento como parte do processo, mas de quem entra dentro dessa relação íntima de comunhão. Mas agora a compaixão é um nível diferente de intimidade. A compaixão é um nível diferente porque, lembra do bom samaritano, né? O sacerdote passou por ele, Sim. O sacerdote passou pelo ferido, e ele não tendo muita teologia, os sacerdotes, imagina, tinha muita teologia. O levita passou e não fez nada, tinha muita teologia. Mas o samaritano vem, e o samaritano, por compaixão, ele desce da sua cavalgadura. E ele agora representa Cristo, ele simboliza a ação de Cristo, trazendo remédio, Sim. trazendo gastos, trazendo despesas médicas ali, trazendo vinho. Dedicando tempo, né? Dedicando tempo e levando para uma hospedaria. Faz muito sentido o que você está falando, porque se começa esse processo com alguém enxugando as nossas lágrimas, termina com a gente enxugando as lágrimas de alguém. Exatamente. E aí a ideia é teologia só, sem compaixão, ela não vai atingir a maturidade. E eu vejo Deus nos levando hoje como igreja a uma maturidade emocional, gerando compaixão na igreja, gerando essa mistura de sentimentos. E aí o que eu vejo como compaixão?
Eu vejo o exemplo máximo de compaixão, Deus sentindo o que a gente sente na cruz. Deus se compadecendo, Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, Cristo sentiu todas as nossas fraquezas. E ele se compadeceu, ele misturou o coração dele no nosso coração. Ele misturou a nossa dor na pureza e na perfeição, na integridade dele. Por quê? Porque agora ele quer, alcançando o nosso coração e sentindo o que a gente sente, ele quer nos levar a um outro nível, quer nos deixar sentir o que ele sente. Então ele sente o que a gente sente, ele sente a dor que a gente sente, para que a gente possa sentir o que ele sente. E aí a gente chega no versículo 6. Agora sim, tenham em vocês o mesmo modo de pensar. Que fez o quê? Que mesmo sendo Deus, ou seja, ele tinha total consciência de quem ele era espiritualmente. E aí eu vejo que tá aí o nosso desafio. A gente tem 2 desafios. Primeiro, entender quem a gente é em Deus. Sim. Não dá para desenvolver maturidade emocional, a mesma mentalidade de Cristo, sem entender quem a gente é em Deus. Identidade, propósito, paternidade, entender quem é o nosso Pai. Entender quem é o nosso Deus. Sabe que grande parte da nossa imaturidade emocional vem de não entender quem nós somos. Tá? Sendo quem é. Tendo essa plenitude de identidade espiritual, mesmo sendo Deus e nós, mesmo sendo filho de Deus. Aí vem a segunda parte. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se. Então tem 2 elementos. Primeiro é se encher dessa natureza espiritual, encharcada e banhada por essas 3 colunas: consolação, comunhão e compaixão. Mas o segundo passo é aceitar, é esvaziar, é aceitar a humanidade. É a gente não querer, mesmo sendo filho de Deus, rejeitar a nossa humanidade. Aceitar a nossa fragilidade, aceitar a nossa fraqueza. E aí, por que eu digo isso? Porque nós não podemos querer ser deuses nessa terra. Sim. Nós precisamos aceitar nossas limitações, nossas fragilidades, nossa humanidade, ser obediente. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente quer fugir da cruz e Deus está querendo nos levar para o sofrimento e aceitar esse sofrimento e ser obediente. Aceitar nossa natureza espiritual plenamente, mas aceitar nossa natureza humana plenamente. É ser gentil. E ser gentil é aceitar a gente como gente. É aceitar que você é humano, que você tem falhas e que por isso você pode me machucar um dia e eu posso te perdoar porque eu tenho uma natureza espiritual. E você tem uma natureza humana. Mas o contrário também, você tem uma natureza espiritual e eu tenho uma natureza humana e eu vou falhar com você. E isso também me fala, Dô, de aceitar nossas debilidades, nossas fragilidades humanas como doenças. E aí uma infinidade de cristãos que estão sofrendo emocionalmente e que não procuram ajuda, porque falam, não, eu sou filho de Deus. Aceitam a natureza espiritual, mas não aceitam a humana. E aí não buscam ajuda, não buscam tratamento e não querem ser escravos. E aí Jesus está dizendo, aceite totalmente a sua natureza espiritual, mas aceite totalmente a sua natureza humana também. Quando a gente casa essa natureza espiritual com a natureza humana, nós temos agora uma mente como a de Jesus, que tem consolação, comunhão e compaixão dentro desse caráter, dentro desse padrão de pensamento, desse modo de pensar, que é o modo de pensar de Jesus. Então, Jesus está querendo levar a igreja para esse lugar de compaixão. Muito bom. Muito bom. E eu queria até indicar para você que está aqui com a gente o livro O Lugar Mais Seguro da Terra, que o Johnny até citou no meio da nossa conversa aqui, que ele vai falar exatamente sobre a comunidade espiritual e principalmente sobre a verdadeira comunhão e como isso cura a nossa alma. Como o Johnny disse, chegou o tempo da igreja entrar. Isso daqui vai ser fundamental. Livraço, indicação do pastor Paulo Borges para nós, nos amassou, mexeu com a gente, cortou a gente por dentro desse livro. Eu queria passar para você essa literatura. Então o link está aqui na descrição, só pedir o seu que a gente entrega aí na sua casa. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Deus continue te usando, te abençoando. Queria deixar as redes sociais aqui
do Johnny para você segui-lo, ser abençoado por todo o conteúdo que ele tem produzido aí nas redes sociais. Ó, deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou seu coração, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está fazendo e também pega o link e manda para todo mundo. Vamos abençoar o maior número de pessoas possível. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!